Olá a todos, bem-vindos ao Mocho TV. Vou neste vídeo então resolver uma questão sobre trigonometria, mas neste vídeo associada então ao cálculo do valor de amplitude de ângulos em triângulos retângulos. Tenho também aqui uma situação que por vezes aparece, que é exatamente escrever o valor do ângulo, ou calcular o valor do ângulo em graus, mas também em minutos, ok? Daí passar então neste vídeo a estratégia para fazer o cálculo então dos minutos. Bem, o desafio consiste no seguinte: sabendo que o triângulo ABC é retângulo aqui em A, ok, temos aqui a indicação. Sabemos também que AC, o comprimento do lado AC mede 2,5, ou seja, isto aqui, este comprimento são 2,5 centímetros. Sabemos ainda que BC, ou seja, a hipotenusa aqui do triângulo, mede então 4 centímetros. A questão é, determina então alfa e θ, são então estes dois ângulos aqui, alfa e θ, recorrendo à trigonometria em graus e minutos. Temos então que dar amplitude alfa e θ em graus e minutos, com os minutos então arredondados às unidades. Em cálculos intermédios, manter 3 casas decimais. Bem, vamos então primeiro aqui calcular o alfa. Podiam começar pelo θ, não há problema, né? Mas vamos então calcular aqui o alfa. Para fazermos o cálculo deste ângulo, o início é exatamente como nos exercícios de trigonometria, onde vocês vão descobrir lá. Temos que pensar qual é a razão que vamos usar. Okay? Então, para isso é fundamental esta palavra, só que à toa. Bem, então aqui pensamos assim, temos o ângulo alfa, quais são os lados que conhecemos? Conhecemos então aqui o lado adjacente ao ângulo alfa e então a hipotenusa. E vocês devem pensar assim, bem, qual é a razão trigonométrica que trabalha então com o lado adjacente e com a hipotenusa? E, pensem em entrar dúvidas, será então o cosseno, ok? Então vou escrever mesmo assim, cosseno de alfa será então igual ao valor do cateto adjacente, e o valor do cateto adjacente são 2,5, então a dividir pelo valor, ou pelo comprimento, melhor dizendo, da hipotenusa, que serão então 4 unidades. Até aqui nada de novo, certo? Agora é que vamos fazer aqui o cálculo de alfa. E como é que indicamos isto no nível assim mais formal? Vocês vão então dizer o seguinte, então alfa, deixa-me escrever até aqui azul, então vou dizer que alfa será igual então ao cosseno menos 1, ok? Isto é a função inversa do cosseno, cosseno menos 1, exatamente do valor do cosseno, que é 2,5 quartos, ou seja, 2,5 a dividir então por 4, ok? E isto é um valor, vocês vão à vossa calculadora e determinam então aqui o valor deste cosseno. Ou seja, para determinarem então a amplitude de um ângulo, usarão então as razões que veem na calculadora, o cosseno menos 1, ou o seno menos 1, ou então a tangente menos 1. Essas funções que vocês veem na vossa calculadora, então é para calcular exatamente a amplitude de ângulos, conhecendo o valor do cosseno, ou do seno ou da tangente, né? Bem, então usando aqui a calculadora, então cosseno menos 1 de 2,5 a dividir então por 4. E está exatamente aproximadamente. Atenção, temos de manter 3 casas decimais. Então podemos dizer que alfa é aproximadamente 51,318 graus. Okay. Bem, o cálculo está feito de amplitude, mas eu não quero isto em graus, quero isto em graus e em minutos. Isto é muito simples de fazer, por mais que vos pareça estranho, mas é simples de fazer. A estratégia é o seguinte, bem, a parte inteira, que é aqui o 51 deste valor, isto serão logo graus, ok? Então já sei que alfa será então aproximadamente 51 graus. A parte inteira fica logo com graus. O cálculo dos minutos vou então fazer apenas com a parte decimal. Ok? Vou então fazer esse cálculo apenas com esta parte decimal do valor encontrado. E fazem nada mais que uma regra 3 simples. Ok? Dizendo o seguinte, um grau está para 60 minutos. Esta é a relação entre graus e minutos. Um grau representa então 60 minutos. O que eu quero é esta parte decimal. Então, parte decimal é esta, 0,318. E o 0,318 estará então para x minutos.
Fazendo então aqui a regra 3 simples, terão 0,318 vezes 60 a dividir por 1, o que na prática, como a relação é sempre com um grau, na prática, para descobrirem os minutos, terão então que pegar nesta parte decimal aqui e multiplicar sempre por 60. Ok? Terão então 0,318 vezes 60, daí que o x será igual então 0,318 vezes 60, isto é exatamente igual. Agora os minutos, querem os minutos arredondados às unidades, ok? Então arredondando isto às unidades, podemos dizer que o x será aproximadamente então 19 minutos. Depois de terem encontrado os minutos, é só vir aqui exatamente, ok, 51 graus e depois 19 minutos, e o minutos representa-se aqui com esta apóstrofe. Então tem o valor do ângulo alfa em graus e minutos. Bem, porque é que eu digo aqui que tem a recorrer à trigonometria? Porque eu quero agora recorrer à trigonometria determinar θ, porque caso contrário, vocês então, ok, isto é 180, a soma dos 3, se este é 90 e este é 51 graus, então terminavam aquele, né? Mas eu quero que determinem aqui este θ recorrendo então à trigonometria. Então vou avançar aqui no slide e vou então fazer o cálculo agora aqui do θ. Bem, continuo a saber aqui que AC são 2,5 e isto aqui continua a ser 4. E vamos pensar exatamente da mesma forma. Vamos tentar perceber qual é a razão trigonométrica. Bem, vocês só que à toa. Numa fase inicial, convém que usem esta palavra para encaixarem exatamente as razões. Depois, não será necessário, né? Já fixam as razões na vossa mente. Bem, que razão é que vamos utilizar? Pensem assim, temos θ, bem, conhecemos o valor, o comprimento do cateto oposto e conhecemos também o valor da hipotenusa. Qual é a razão então que trabalha o cateto oposto com a hipotenusa? Exatamente o seno. Ok? Então vou escrever o seguinte: o seno de θ é exatamente igual ao comprimento do lado oposto, ou seja, a 2,5, a dividir então por 4. E como é que vão determinar θ? Exatamente da mesma forma. Vão então escrever o seguinte: θ será então igual, para o cálculo da amplitude de ângulos, usam então as razões inversas, então o seno menos 1 na vossa calculadora. Então o seno menos 1. E quanto é que vale o seno de θ? 2,5 sobre 4. 2,5 então sobre 4. Recorrendo então à calculadora, o seno menos 1 de 2,5 a dividir por 4, isto dá nada mais do que, arredondando aqui com 3 casas decimais, temos então que θ será igual a 30, ou aproximadamente igual a 36, escrevendo com 3 casas decimais, 682. Agora precisamos dar isto então em graus e minutos. Muito simples, então θ será igual a 36 graus, ou seja, a parte inteira será logo graus, e vamos calcular aqui a parte decimal em minutos, que será sempre fazer isto, não é? Isto salta da regra 3 simples, mas como nós temos a relação de 1 grau para 60 minutos, os minutos serão sempre calculados utilizando a parte decimal, ou seja, 0,682, multiplicando então por 60. Isto vem sempre da regra 3 simples, seria dividir por 1, mas dividindo por 1 ficamos exatamente com o mesmo valor, certo? Então x será igual a 0,682 vezes então 60, e aproximando os minutos às unidades, isto dá exatamente igual a 41 minutos. Então aqui já tem a parte dos graus e é só acrescentar então 41 minutos e tem exatamente a amplitude do ângulo θ em graus e minutos. Ok? É mesmo só isto. Bastante simples. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução para este problema, determinar então a amplitude de ângulos em graus e minutos, baseando-se então nas razões trigonométricas. Fiquem todos bem, um grande abraço.